Olá, está começando mais um MT Sesc TV, o seu encontro diário com o Sesc Mato Grosso, cheio de informação, entretenimento e, claro, muita diversão. E o programa de hoje está recheado de conhecimento. E sem muita enrolação, venha descobrir o que é o amor fati e tem a ver com a lei do retorno. Fique agora com o Além do ABC. Vamos falar um pouquinho sobre o amor fati, ou o amor pelo futuro. Para a gente entender o que seria esse amor fati aí, esse conceito aí do nosso grandíssimo Nietzsche, né, que é um dos filósofos mais famosos que existem aí, né, ali junto com Sócrates, Platão, né, é um filósofo extremamente conhecido que é o Nietzsche. Esse é um conceito que normalmente não se fala tanto, né, a não ser, claro, pelas pessoas do meio da filosofia, conhecem bastante, mas fora do meio não se fala tanto desse conceito filosófico, que seria a ideia de que como é que a gente está vivendo a nossa vida? É uma questão. Será que a gente está vivendo a nossa vida de uma maneira em que nós possamos, quem sabe, quando a gente for bem mais velho ali, olhar para o nosso passado e dizer, poxa, eu realmente vivi uma boa vida. Será que a gente está vivendo dessa maneira? E aí Nietzsche vem com esse conceito do amor fati, ele vem com uma historinha também, ele conta uma historinha, para que a gente possa, quem sabe, amar um pouco melhor a nós mesmos ou amar um pouco melhor o nosso futuro. E é isso que significa o amor fati, né? O amor pelo futuro, o amor pelo porvir, o amor pelo que está por vir. Como assim amar o que está por vir? É muito fácil a gente olhar para frente e a gente ter os nossos planos, né? Afinal de contas, creio eu que todas as pessoas têm ali mais ou menos algum plano do que quer ou não quer fazer, né? Tem alguma coisa ali que pense sobre isso. Mas então, Nietzsche, para fazer com que o nosso pensamento, né, o nosso raciocínio se construa o melhor possível em relação ao nosso futuro, ele conta uma historinha, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que você está num lugar ali, vivendo a sua vida normalmente, e de repente, na sua frente, aparece um demônio, um ser maligno, um ser ali que não está lá com as melhores das intenções. E ele te joga um feitiço, uma maldição. Ele chega para você e fala, você está condenado a por toda a eternidade viver a sua vida repetidamente. Como assim? Imagina ali que você vive toda a sua vida ali, você chega ali nos seus, 90 anos e você vai reviver tudo de novo, e depois reviver tudo de novo, e depois reviver tudo de novo. Sempre que você chegar aos 90 anos, você vai reviver tudo de novo, sempre, sempre e sempre. Sempre vai se repetir. Bom, teoricamente seria um pesadelo, né? Sempre um constante déjà vu ali. E aí o Nietzsche ele chega pra gente e fala, bom, de fato, teoricamente seria um pesadelo, a gente viver sempre a mesma vida, sempre a mesma realidade, e sempre se repete, se repete. Só que aí Nietzsche ele chega e dá uma dibrada aí nesse ser maligno. Ele dá ali uma proposta, uma sugestão pra gente. Tá, beleza, você vai sempre viver a mesma vida, mas e se daqui pra frente você escolhesse as mesmas coisas, porém você escolhesse sempre aquilo que vai te realizar, sempre aquilo que vai fazer com que você se sinta você mesmo, sempre vai fazer aquilo que te realiza como pessoa e não aquilo que esperam que você faça, não aquilo que a sociedade espera que você seja, aquilo que a sociedade espera como você se vista, que a sociedade espera que você realize da maneira que a sociedade pensa que deva ser, mas sim você faça as coisas da maneira como você acredita ser interessante, independente do que a sociedade vai dizer ou não. Para Nietzsche, a partir do momento em que você olha para o futuro de acordo com aquilo que você acredita ser certo, é mais fácil você amar o futuro. É mais fácil você amar o futuro porque você passa a amar aquilo que te representa, aquilo que você é, né? A partir do momento então em que você compreende que o seu futuro será sempre repetido e você sempre vai fazer aquilo que você acredita, mesmo que aquilo se repita,
você sempre vai fazer aquilo que você acredita. Então, para Nietzsche, a probabilidade de haver arrependimentos reduz bastante, digamos assim. Então, o amor fati é o amor da realização das suas atitudes dentro daquilo que te pertence, dentro daquilo que você é. Então, amor fati, amor pelo futuro, amor por você mesmo. Mas também agora, como é que a gente realiza o amor fati? Como é que a gente constrói esse amor fati dentro de, por exemplo, sei lá, você está em casa, aí do nada, você está ali super empolgado, ali conversando, vamos supor, você está com uma visita em casa, com um amigo, você está conversando com um amigo seu, super empolgado, super feliz, e do nada a porta da sua casa bate, sei lá no seu apartamento, vamos supor, beleza, tá lá. Aí chega o seu vizinho, ou nem tá tão tarde, vamos supor aí, são 7 da noite, ou fala mais baixo, você está falando muito alto. Para Nietzsche, enquanto você estava lá, realizado, falando tudo que você queria, fazendo exatamente aquilo que você acreditava ser certo, para ele você estava pura força ativa. Sempre quando você realiza aquilo da maneira como você acredita ser certo, e na maneira que te empolga, sabe aquilo que te empolga, aquilo que faz com que a sua vida fique interessante, aquilo que faz com que a sua vida fique mais realizada, quando você fala assim, nossa, me sinto realizado. Quando você está fazendo aquilo que você tanto acredita e chega alguém e dá uma cortada em você. Enquanto você estava fazendo aquilo, você era pura, para Nietzsche, você era pura força ativa. E a partir do momento em que alguém chega e corta você, isso para Nietzsche é força reativa. Para existir uma força reativa antes, é necessário que haja uma força ativa. Ou seja, para Nietzsche, a moral, né, como ela é feita, as leis, as regras sociais, tudo isso é feito por pessoas que não se realizaram e elas precisam das forças reativas para poderem aí, para Nietzsche, como se fosse uma espécie de vingança em relação à força ativa. Poxa, já que eu não consigo me realizar, então eu preciso conter a realização do outro. Isso é força reativa. É aquela força que não admite que as forças ativas sejam realizadas. É aquela força que te contém, que te põe para baixo, sabe? Aquela força que não te deixa seguir em frente, né? Então, para Nietzsche, isso vai acontecer diversas vezes na sua vida, né? E quando Nietzsche diz que se você conseguir ser constante e força ativa em sua vida e não ligar para as forças reativas, né, e superar sempre as forças reativas, aí para Nietzsche você vai alcançar aí uma coisa que é uma condição, eu diria até, para você alcançar o amor fati, né, o amor pelo futuro, que é quase você ser aí o que ele vai chamar de Ubersmash, ou super-humano, o super-homem, né, que ele vai chamar de super-homem, super-humano, que é aquela pessoa que conseguiu superar as forças reativas que nós temos durante toda a nossa vida ali, seja quando a gente está comendo ali o nosso 16º pedaço de pizza e o nosso amigo falou, cara, você vai passar mal. Pô, força reativa, você poderia estar lá realizando o seu desejo de comer a sua 18ª pizza de pepperoni, mas não. Tem lá o seu amigo que vai falar para você, não, pô, calma aí, força reativa, deixa o cara comer a 18ª pizza de pepperoni, pô, deixa ele. Então, para Nietzsche, se você conseguiu superar todas essas forças reativas que tem durante a sua vida, você aí é o que ele diria ser o super-homem, né? O Ubersmash, né? Aquele cara que conseguiu ali se sentir sempre bem com as possibilidades futuras, como por exemplo, eu acho que a pessoa que comeu ali tanta pizza assim, provavelmente não vai estar muito bem do estômago, mas sei lá, ele pode achar isso uma piada, rir da situação e ter história para contar, digamos assim, né? Então, o Ubersmash ele sempre vai conseguir superar as adversidades, independente até mesmo das dores. As dores, o super-homem vai entender como parte do processo, porque ele ama o futuro, ele tem o amor fati, ele ama as possibilidades que vêm a seguir. Ele sai, realiza as possibilidades e as consequências ele compra como a felicidade da realização daquilo que ele é. Então, para Nietzsche, a moral estabelecida, as regras,
são sempre ali forças reativas. Mas é claro, Nietzsche não se engana, e ele mesmo diz que o mundo não é dos super-humanos, dos super-homens. O mundo não é das pessoas de forças ativas, mas sim das pessoas de forças reativas, porque afinal de contas, basta você olhar para a sociedade e ver as diversas regras, tanto legais quanto morais. E são muitas coisas que nos contêm, né? Então, o mundo é composto de uma quantidade infinda aí de forças reativas. E para ele, o único ser na história da humanidade que conseguiu ser força reativa, aliás, força ativa, e ainda assim conseguiu sucesso na existência, são os artistas. Afinal de contas, a arte, enquanto ela está sendo realizada, é pura força ativa, e ainda assim, mesmo os de forças reativas o admiram, né? Então, para Nietzsche é importante que a gente sempre analise para que a gente possa ser o mais próximo possível, porque ele entende a quase impossibilidade de ser um Ubersmash, um super-humano. Mas ele diz então que é possível sim você chegar próximo disso, ou pelo menos o mais próximo possível. Bom, pessoal, então é isso, e aí eu pergunto para vocês, até que ponto você é força reativa? Até que ponto você tem amor fati? E aí, que tipo de amor você tem cultivado por aí? Enquanto você reflete, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí! Estamos de volta! E no segundo bloco do programa de hoje, você aprende a como reagir ao lidar com uma criança do espectro autista durante uma crise. E em seguida vamos conhecer um pouco da história do movimento hip hop? Fique agora com o Além do ABC. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alcineia, psicopedagoga da Sesc Escola, e vim falar um pouquinho com vocês sobre as crises típicas de autismo. Vamos lá? Então, pessoal, como saber se a criança está em crise ou é birra? Como que a gente pode estar conhecendo? Hoje eu vou citar alguns exemplos e falar, né, alguns fatos de crianças com crise e birra, né? Primeiramente, vamos manter a calma, né? A gente tem que manter a calma, porque se a gente ficar nervoso, a criança vai ficar nervoso também. Então a gente tem que passar aquela confiança para aquela criança ou para aquele adolescente, né? Quando a criança ela tem uma crise, um desconforto na desorganização, ou seja, a família ela precisa manter um ambiente saudável, né? Ela precisa preparar o máximo e antecipar tudo que vai acontecer naquele dia para aquela criança. Então tem que haver os combinados com ela antes, temos que conversar pausadamente, né, com essa criança antes de sair de casa. E assim ela vai conseguir fazer uma socialização agradável sem nenhuma crise. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o autista ele tem muita dificuldade em lidar com as emoções, né? Ele na hora que quando a pessoa chega perto dele, ele já fica nervoso, ele fica retraído. Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar as emoções do autista, né? Tanto as boas quanto as ruins, independente, a gente tem que trabalhar isso aí, porque pode ser que ele comece com uma birra, né? E aí depois vire uma crise. E já chegou casos, pessoal, de a criança ter convulsões de tanta crise, né, que ela vai tendo. E aí as pessoas não entendem, acham que é birra e não é uma crise. E pode dar até convulsões. Tudo bem até aí? Beleza. O segundo passo, o que a gente tem que fazer? Precisa fazer, gente? Sempre chegar devagar, conversar
pausadamente, usar frases curtas, né? O autista, ele não consegue chegar e já ir falando várias, oi, tudo bem, como que você tá, o que você comeu hoje, o que você estudou hoje, então ele não vai entender, ele vai confundir mais ainda a cabecinha dele. Então, usar frases curtas. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Oi, como foi na aula? Você estudou? O que você fez? Então, assim, bem pausadamente e perguntas curtas, frases curtas, com que ele consiga entender e desenvolver a fala, né? Expressar a emoção dele. Tem alguns autistas, hoje a gente não vai chegar nesses fatores, né? Da receptividade deles. Tem uns autistas que não é muito receptivo, mas porque não foi trabalhado o desenvolvimento dele ainda, mas todos eles são receptivos, sim. Então, assim, nesse caso, e alguns que não consegue, né, é não verbal, ou alguns que já é verbal, ele consegue transmitir. Os que é não verbal, ele pode transmitir a linguagem dele por imagem, porque o autista ele é bastante visual. Então, tem que ser trabalhado isso com ele, a imagem. Se ele está com sede, ele vai mostrar para você, né? Vai apontar a geladeira, ele vai ter uns cartãozinhos de água, ele vai falar que é água, ou ele pode puxar você também, avisando você, né, que ele está pedindo a água, ou algum objeto que ele está precisando. E antes de qualquer coisa, pessoal, a gente precisa respeitar a criança, respeitar luzes, sons. O som ele pode desordenar a cabecinha dele, o barulho, e aí acabar dando uma crise também, né? Ele vai colocar a mãozinha nas orelhas, nos ouvidos e vai começar a dar crise também. Então a gente também tem que respeitar isso aí do autismo, tudo bem? E aí, né, nós temos os fatores, que é o sensório-motor, que é o emocional, muita informação, chegar nele, igual eu falei, dando muita informação para ele, vai dar crise nele. E os eventos, né? Os eventos. O que a gente tem que fazer com o autista? Antecipar tudo que vai fazer com ele. Nada de sair de casa sem antecipar o que vai acontecer. Combinar com ele, ter rotina. E aí ele vai começar a se socializar maravilhosamente. Ele vai começar a interar com todo mundo. E aí a gente pode estar desenvolvendo várias atividades ao longo do tempo com essas crianças. Tudo bem, gente? Um abraço, um beijo. Qualquer coisa, estamos aí. Olá, meu nome é Ana Gabriela e hoje a gente vai bater um papo sobre o movimento hip hop e a sua chegada no Brasil. Vamos lá? Como eu disse, o nosso bate-papo é sobre o movimento hip hop. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho de como ele surgiu. Ele não é brasileiro, esse movimento. O hip hop foi originado ali no Bronx, Nova York, nos Estados Unidos, e a sua ascensão começou ali na década de 70. Lembrando que o movimento hip hop só chega no Brasil nos anos 80 e lá pelos anos 90 ele fica bem conhecido. Hip, que significa quadril, e hop, que significa balançar, também ficou conhecido como balançar o quadril pelos integrantes do movimento. Lá nos Estados Unidos, ele surge como uma alternativa para driblar a marginalidade da época, aquele movimento das gangues e tal. Só que no Brasil, ele vem como uma ferramenta de transformação, para que isso seja uma forma de mostrar conteúdos, falar sobre os assuntos necessários na época e também alegrar a garotada e a juventude com esse movimento de balançar os quadris. Esse termo, hip hop, que já ficou muito famoso na boca de todos, é composto de 4 elementos. O rap, ou MC,
o breaking, que é a dança, o grafite, que é a pintura, e o DJ, que está ali fazendo a discotecagem. Falando em DJ, é em 1973 a primeira vez que acontece uma festa de hip hop lá em Nova York. Essa festa foi promovida pelo DJ Kool Herc e ele traz uma nova musicalidade do que as pessoas já estavam acostumadas. Com essa musicalidade que ele trouxe, nasce o movimento hip hop e a partir daí as suas derivações. O break, a dança, o grafite, que é a pintura, o DJ e o MC. MC significa mestre de cerimônia, que é a pessoa que canta o rap. Nossa, mas o que é rap, Ana? Rap deriva de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Daí nasce a sigla RAP, que compõe o movimento hip hop. Como eu disse anteriormente, na década de 90 esse movimento fica conhecido e famoso no Brasil, tem a sua maior repercussão. Na estação São Bento, isso mesmo, a estação de metrô São Bento, lá em São Paulo, é onde as Big Girls e os B-Boys e também os MCs se encontram para fazer as suas manifestações. Mas o que é Big Girl? O que é B-Boy? Big Girl e B-Boy são os integrantes que fazem a dança, o breaking. E os MCs são quem cantam e fazem as rimas. E também quem apresentam essas batalhas, os mestres de cerimônia. Na década de 90, eles se encontram na estação São Bento, que é hoje considerado o berço do hip hop no Brasil. E ali acontecem as primeiras manifestações culturais desse movimento. Esse movimento é formado de grandes manifestações culturais, saiu das periferias e hoje já tomou conta do centro das grandes cidades. É nesse tipo de intervenção, onde as pessoas se reúnem e se encontram, que os MCs, os B-Boys ou as Big Girls podem levar os seus conhecimentos e podem mostrar as suas realidades. Junto disso, existem grandes rodas, onde MCs se enfrentam batalhando rimas. Nossa, mas como assim batalhando rimas? É muito simples. MCs, seja da dança ou sejam da música, tem segundos, 45 segundos, para se enfrentarem e mostrarem o que eles têm de melhor, seja na rima ou seja na dança. A parte que eu domino é a parte da rima, a dança não é comigo, mas é nesse movimento que as pessoas falam o que elas querem, rimando em 45 segundos, para fazer com que o público escolha um dos adversários. As rimas são formadas de palavras que terminam com finais parecidos, como respeito rima com conceito, amor rima com dor. Não são coisas que combinam, são coisas que rimam. Tá aí a diferença. Então a gente precisa pensar nessas palavras que rimam umas com as outras, formar frases em cima de uma batida em 45 segundos para que o público decida qual adversário eles vão querer escolher. Nossa, mas é difícil, né? Sim, é muito difícil, exige concentração, técnica, treino, criatividade e talvez um pouquinho de jogo de cintura. Como eu disse, as rimas são compostas de palavras que terminam iguais, ou pelo menos que têm o som parecido. Essa é a dificuldade do MC, pensar em palavras que vão agradar o público e que vão fazer com que ele seja escolhido. Tudo isso numa parte de um tempo muito rápida, com muito envolvimento, muita interação e a plateia gritando, querendo saber quem vai ser o melhor. Você ficou curioso? Então você pode ou visitar uma batalha de rima, que está presente em todos os espaços, treinar em casa, olhar vídeos na internet ou fazer como eu, dar uma rimadinha. Os gritos de guerra são formados no começo de cada batalha, geralmente usando o nome de cada batalha, para que o público grite e só depois disso a batalha se inicie. Seria bem fácil, porém, não é tão simples assim. Mas um grito de guerra pensado agora para a nossa batalha do Sesc poderia ser: essa é a batalha do Sesc, eu quero ver o seu talento, o que você vai mostrar? O seu conhecimento. Esse é o nosso grito de guerra antes de começar a batalha, mas cada batalha possui o seu grito de guerra próprio, ok? Vocês ficaram curiosos sobre esse assunto? O hip hop é um movimento muito grande, com vários elementos que ainda tem muito para ser estudado. Ficou curioso? Eu sei. Para encerrar o nosso bate-papo, vamos de rima? Licença para chegar, eu chego no conceito, a batalha de hoje exige o respeito. E eu falo para vocês, é o seu talento, a batalha aqui é de conhecimento. Ainda mais, para finalizar, a rima é boa, é só improvisar. E eu falo para vocês, esse é o estudo. A gente vai mostrando que exige conteúdo. E ainda assim, esse é o momento. Ritmo e poesia compõem o nosso movimento. Passou rápido, não é mesmo? Mas você sabe que a programação do Sesc não para? Acesse as nossas redes sociais e descubra o que espera por você em nossas unidades. Tchau!
Você já conhece a história do SESC? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O SESC é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o SESC estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e SESC Mato Grosso. Sua história faz a nossa.